Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, ministros e igrejas. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Para esta ocasião, vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, onde nos diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel. Mas, tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la, nos abra a Escritura, sua palavra, nesta ocasião. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A revelação contida nos 7 trovões que João escutou e foi proibido escrever. Podem sentar, queiram ter a bondade. Por que são tão importantes estes 7 trovões de Apocalipse capítulo 10? O primeiro é que são a voz de Cristo, o anjo do pacto, falando à sua igreja, representada a sua igreja em João Apóstolo. Aqui, no capítulo 10, Cristo está falando como leão. É muito importante notar isso, porque isso concorda com as palavras do ancião de Apocalipse capítulo 5, versículos 1 em diante, e sobretudo, mas vamos ler aqui
para que vocês tenham um quadro claro da importância dos trovões de Apocalipse capítulo 10. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1 em diante diz: E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livrinho, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este anjo de Apocalipse capítulo 10 vem com o livrinho aberto, o qual em Apocalipse capítulo 5 está fechado. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos, e de lhe romper os selos? Este anjo está perguntando quem é digno para tomar esse livro e abrir esses selos que estão fechados. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ou seja, que ninguém era digno dos que estavam vivos na terra, dos que tinham morrido, e seus corpos estavam sepultados, e dos que estavam no céu, também nenhum era digno. Nenhum ser humano era digno para tomar esse livro e abrir os selos. Este livro é o título de propriedade dos céus e da terra. É o título de propriedade da vida eterna. É o livro da vida do Cordeiro. É o livro onde estão escritos os nomes de todos os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo: E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Aqui aparece um dos anciãos. Todavia um dos anciãos me disse: Recordem que João estava muito triste e chorava muito, porque se não aparecesse um digno de abrir esse livro, tudo estava perdido. E, consequentemente, tudo regressaria ao nada. Desapareceria a raça humana. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores. Ou seja, ele sabia, conhecia o programa. João não sabia. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá é Cristo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, o mesmo Jesus Cristo diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Ele tem também a chave de Davi. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse é Cristo. E como leão da tribo de Judá,
ele pode abrir com a chave de Davi e, portanto, pode abrir o reino de Davi. Abri-lo para entrar ao reino de Davi no momento correspondente. Pode abrir para a restauração do reino de Davi. Assim como deu a chave do reino dos céus a Pedro a revelação, Cristo tem a chave também para abrir a dispensação do reino e abrir o reino de Davi para que entrem ao reino de Davi no momento correspondente, para o qual tem que tomar o livro selado com os 7 selos também. Vamos continuar lendo o que o ancião está falando com João. Diz, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O ancião disse, eis o leão da tribo de Judá. E quando João olhou, o que viu foi um cordeiro. E estava saindo do trono do Pai, do trono de intercessão, onde ele é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário e efetuou o sacrifício da expiação pelo ser humano. E também cumpriu o sacrifício do Cordeiro Pascual para a preservação da vida dos primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E, consequentemente, é ele o único digno para sair do trono de intercessão quando completar sua igreja e, consequentemente, quando tiver redimido até o último escrito no céu no livro da vida do Cordeiro. E, ao terminar seu trabalho de intercessão e já estarem reconciliados com Deus, todos os escolhidos, eleitos, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, então ele já sai do trono de intercessão onde ele está, como Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e como sumo sacerdote fazendo intercessão no templo celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual foi refletido, representado na ordem sacerdotal de Arão. E também, em um dos salmos da Escritura nos fala, falando do rei Davi, o qual é tipo de Cristo, que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É que não somente em Davi, mas de Adão até aqui, em todos os profetas, se refletiu Cristo e a obra que ele realizaria. Por exemplo, em Adão, tendo uma descendência de filhos e filhas de Deus, e Cristo é o segundo Adão, tendo uma descendência que nasce da água e do Espírito por meio de escutar a pregação do Evangelho de Cristo, serem batizados em água em seu nome, e Cristo
batizá-los com o Espírito Santo e fogo e produzir neles o novo nascimento. E assim nascem, não da vontade do varão, não da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus, do Espírito de Deus. São João, capítulo 1, versículos 10 ao 13. E a Nicodemos, no capítulo 3, diz Cristo: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entrar nele, e não pode entender, não pode ver. E continua dizendo porque Nicodemos não compreendia isso do novo nascimento e pensava que era nascer outra vez através da sua mãe, e se já estava ancião, tinha morrido, era algo impossível. E como poderia, disse Nicodemos, pode acaso o homem, já sendo velho, ou seja, já sendo adulto, entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ou seja, como acontece com muitas pessoas que escutam algo e dão uma interpretação incorreta. Está falando do novo nascimento, que não é de vontade, da vontade do varão, não é por meio da união de um homem e de uma mulher. É por meio da união de Cristo com sua igreja, de etapa em etapa, de era em era, produzindo o novo nascimento em milhares ou milhões de pessoas que o recebem como único e suficiente Salvador. E assim, se nasce no reino de Cristo, se entra ao reino de Deus. Em Colossenses nos diz, capítulo 1, versículo 12 em diante, que Deus nos trasladou das trevas ao reino do seu amado Filho. E no campo espiritual, os crentes em Cristo, nascido de novo, entraram ao reino de Deus, ao reino de Cristo, que está na esfera espiritual. Por isso, disse São Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, com o eficaz poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ou seja, que ele tem o poder, o mesmo poder que ele tem para sujeitar a si mesmo todas as coisas, porque a ele foi dado no céu todo o poder. Disse o próprio Cristo em São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, quando disse aos seus discípulos, antes de subir ao céu, disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. E os envia a pregar e a bautizar. Ele tem o poder no céu e na terra, porque se sentou à destra de Deus no céu, como ele havia dito que faria. São Mateus, capítulo 26, versículo 54 nos diz, 64. Capítulo 26, versículo 63, diz Cristo, quando lhe perguntam no versículo 63, Jesus, porém, guardou silêncio. Isso foi quando estava sendo julgado pelo concílio do Sinédrio. Isso foi na noite
da véspera da Páscoa. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, que Cristo não negou que ele era o Cristo Messias, o ungido, o Filho de Deus, e que se sentaria à destra de Deus no céu, pelo qual tinha que morrer e ressuscitar glorificado para ir à presença de Deus nessa dimensão celestial, para o qual, depois de ressuscitado e ter estado com seus discípulos uns 40 dias, mesmo que no dia que ressuscitou, ele subiu ao céu, se apresentou e apresentou seu sangue e seu sacrifício no lugar santíssimo, no lugar de intercessão, lá no céu, no propiciatório. E depois regressou e esteve com seus discípulos, aparecendo, digamos, todos os domingos. Porque foi domingo que ressuscitou e depois apareceu aos seus discípulos, e depois, quando voltou a aparecer aos seus discípulos, foi passado 8 dias, ou seja, domingo novamente. Se pensamos que todos os domingos aparecia, pois é o que o cristianismo também pensa, que todos os domingos Cristo está no culto para abençoar a todos os crentes em Cristo que estarão louvando a Deus e escutando sua palavra. E então Cristo derramando suas bênçãos de conhecimento, suas bênçãos de regozijo aos corações de todos os crentes. E assim foi que os domingos é o dia de escola bíblica em todas as igrejas, exceto os que guardam o sábado. Os discípulos, os sábados, aproveitavam para ir à sinagoga e pregar, e depois no domingo eles se reuniam em privado, ou seja, em cultos das igrejas nos diferentes lugares de Israel, as quais tinham sido formadas pelos crentes em Cristo de cada território. E depois, quando passou o evangelho aos gentios, lá na Ásia Menor, São Paulo estabeleceu também as igrejas entre os gentios, e os domingos se reuniam para escutar a pregação do evangelho de Cristo. E os sábados aproveitavam para ir à sinagoga e apresentar a mensagem de Cristo. E muitos judeus e até principais nas sinagogas, rabinos, chegaram a crer também em Cristo. Assim foi naqueles tempos. Atualmente, pois a maioria do cristianismo não se reúne no sábado, mas somente no domingo. No dia dos apóstolos lá em Israel, do apóstolo Pedro e todos os demais apóstolos judeus lá se reuniam os domingos. O culto do domingo já era com os crentes, os cristãos. Mas aos sábados, como eu disse, aproveitavam para irem às sinagogas e apresentar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da nossa salvação. Atualmente, pois, como eu disse, somente algumas igrejas estão em culto aos sábados, ou guardam o sábado e não guardam o domingo. E
Outras, pois, ficam somente com domingo, porque não há sinagogas onde ir pregar. E se há, pois, talvez não são bem-vindos. Agora, temos que entender, isto é, para bem-vindos para que preguem a Cristo. Podem ser bem-vindos para que sejam sentados e escutem tudo o que se fala, mesmo que são bastante fechados quanto os cultos. São atividades com judeus e somente alguns convidados que levam alguns judeus. Mas isso não é nenhum problema. Não se pode fazer a guerra uns com os outros. Já podemos ver o que custou as guerras entre judeus ou de judeus contra cristãos e depois da parte do cristianismo contra os judeus. Custou milhares ou milhões de vidas, as quais morreram nessas guerras religiosas. Não desejamos que ocorra de novo, mesmo que conforme aos escritos proféticos, Deus mostrou que vai se repetir. Como vai ser? Nos fala do anticristo e sob a direção do anticristo, milhares ou milhões de vidas de seres humanos vão morrer. E muitos, pelo testemunho de Cristo, muitos por estarem agarrados bem de Cristo. Muitos do cristianismo vão morrer e muitos do judaísmo, judeus, também vão morrer. Mas isso deixamos quietinho pelo momento. Já vimos que Cristo disse que ia subir ao céu e ia se sentar à destra de Deus. Em São Marcos também o diz. São Marcos, capítulo 14, versículo 61, em diante diz: mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar: és tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Disse-lhe Jesus: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: por que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Todos o condenaram, réu de morte. Deus tinha cegado os líderes religiosos daquele tempo para que não vissem, para que não entendessem e não cressem que Jesus era o Messias, porque havia um programa divino que tinha que se realizar e era o sacrifício expiatório pelo pecado para a reconciliação de judeus e de gentios com Deus. E, por isso, Deus o cegou. Por isso é que diz, em diferentes ocasiões, que estavam cegos, guias de cegos. E também Isaías nos fala sobre isto que aconteceria. E porquanto Deus o cegou, então não vamos aborrecê-los,
mas pedir pedir, como Jesucristo, como Jesus Cristo, tenga que Deus misericordia tenha misericórdia deles. Cristo dijo en la Cristo disse na cruz: perdónanos, Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. foi Foi para Deus tener para Deus ter misericordia misericórdia também de los gentiles, dos gentios, los cuales se os quais formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, de una uns nación, unos de uma nação, y otros de otra nación, uns de uma nação e outros de outra nação, buscaría de onde buscaria un pueblo um povo para su nombre. para o seu nome. En este tiempo final, Neste tempo final, en la semana na semana número 70, número 70, quando comience, quando esté para começar ou comenzar, quando estiver para começar, essa segunda parte da semana número 70, que corresponde a 3 anos e meio, Dios Deus les va vai a abrir los ojos, abrir os olhos espirituais, les va a dar un avivamiento, vai dar um se avivamento va a dar cuenta e vão luego perceber depois, quando el Mesías o Messias aparezca para ellos, aparecer para eles, que aquel que vino 2000 años aquele que veio 2000 anos atrás, Jesus, el Mesías era o Messias su venida em sua vinda y fue e foi rechazado. rejeitado, mas Tenía que suceder. assim tinha que acontecer. Vão compreender também tudo isso Bajo el ministerio sob o ministério também de los dos olivos, das duas oliveiras, los ministerios que são os ministérios de Moisés de Moisés y Elías. e Elias. Esos son los ministerios para Israel. Esses são os ministérios para Israel, para o último dia, para La semana, a semana, a segunda parte, última parte ou última parte da semana, número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9, versos 21. versículo 21 ao 27. Y ahora E agora nos movemos al libro de los Hechos, ao livro de Atos, en el libro de los Hechos, no livro de Atos, tenemos ahí una escritura temos aí uma escritura debe ser el deve ser capítulo o capítulo 7, 7, verso 55, cuando versículo 55, quando estaban apedrejando a Esteban, Estevão, él dice, ele disse, dice la escritura, diz a escritura, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían. vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não aguardastes, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, En el cielo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. y dijo, E disse: he aquí veo los cielos Olhai, abiertos, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, está que está a la diestra em de pé à Dios. direita de Deus. Y si buscamos las cartas apostólicas, E se buscarmos nas cartas apostólicas, tanto de São Pedro como de São Paulo, veremos que eles também mostram que Cristo está que Cristo está a la diestra de à destra de Deus, a la diestra del à destra do poder de Deus. por consiguiente, E, consequentemente, todo o poder divino que es manifestado, todo o poder de Deus que é manifestado, viene por medio vem por meio de Jesucristo. de Jesus Cristo. Podemos ver Podemos ver que Cristo, que Cristo, el ángel fuerte, o anjo forte, que desciende del cielo que desce do céu, em Apocalipse, 10, capítulo 10, se encuentra todavía se encontra ainda no céu,
con su cuerpo com o seu corpo glorificado. glorificado. Todavía Ainda Él está ele está como cordeiro, como cordeiro do sacrifício, su sangre com o seu sangue lá en el lugar santo, no lugar santíssimo, en el propiciatorio, no propiciatório, que es que é el asiento de Dios, o assento de Deus, el trono de Dios, o trono de Deus, e está como sumo está como sumo sacerdote fazendo intercessão por cada pessoa que lo recibe como que o recebe como Salvador también e também que ya son pelos que já são crentes cometen alguna quando cometem alguma falta ou erro piden perdón e pedem perdão a Cristo, conociendo reconhecendo falla sua falha, ya de la persona, a falha da pessoa, Cristo la e perdona Cristo con perdoa e com seu sangue lo limpia o limpa de todo pecado e assim nos mantém limpos diante de Deus. y cuando Dios nos E mira quando Deus nos olha, nos vê pecados, sem pecados, nos ve nos vê a través de la através sangre de Cristo, do sangue de Cristo, la cual o qual ha tomado el pecado que tomou hemos o confesado a él, pecado que confessamos a Ele, sobre las- en foi la sangre de lançado no sangue de Cristo e Cristo, ha regresado regressou a su lugar de ao origen, seu lugar de origem, el diablo. que foi o diabo. Eso es lo que es representado Isso é o que é representado en la Santa Cena na Santa Ceia también e também en el lavatorio de no pies, lava-pés, que mostra tiene limpio que nos mantém limpos todo el tiempo. todo o tempo. O sea que Ou seja, que cuando recibimos a Cristo, quando recebemos a Cristo, pedimos perdón a Él, pedimos perdão a Ele, diciendo reconhecendo que hemos pecado, que somos pecamos, pecadores, que somos pecadores, con su sangre. e Cristo com seu sangue nos limpa de todo pecado. Y si se comete alguna E falta, se se comete alguma falta, não tem que voltar outra vez confesar a confessar e pedir perdão pelos pecados que antes tinha cometido antes convertirse a de Cristo, se converter a Cristo, antes de receber a Cristo como Salvador. fueron borrados. Esses já foram apagados. Luego uno se acerca Depois a pessoa se aproxima para los problemas, os problemas, faltas, erros e pecados que en su comete em sua trajetória como cristão, a medida à medida que van pasando que vão passando os dias en el cuerpo místico no de corpo místico de Cristo, cada persona. cada pessoa. No hay otro intercesor, Não há outro sino intercessor no céu a não ser Jesus Cristo. no hay otro salvador, Não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. y no hay E não há nadie ninguém através do qual possamos chegar a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. dijo cuando dijo, Ele mesmo disse quando disse: yo soy el Eu camino, sou o caminho, a verdade e a vida, nadie e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Juan São João, capítulo 14, capítulo 14, versículo 6. Portanto, es nuestro Ele é intercesor, nosso intercessor. él es Ele é mi intercesor meu intercessor entre eu e Deus, entre Dios e entre Deus e eu. y E él es Ele é el intercesor o que más intercessor de quem mais? cada uno De cada um ustedes también. de vocês também. Nunca se aparten Nunca se afastem do Senhor Jesus Cristo. parte de Cristo, Quem se afasta de Cristo se afastou de su intercesor, do seu intercessor, do seu representante no céu. Cristo Cristo es el Cordero de Dios é o Cordeiro de Deus que quitaría el que pecado tiraria o pecado do mundo, como apresentou João Batista em São João capítulo 1, versículos 29 ao 36, quando disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira el pecado o pecado do mundo. y así E assim ocurrió ocorreu para la preservación para a preservação da vida de los primogénitos dos primogênitos escritos no céu, en el libro no livro de la vida da vida del Cordero. do Cordeiro. Y ahora la vida E de la agora a vida do sangue, que es el Espíritu que é o Santo, Espírito Santo, a vida do sangue de Cristo é o Espírito Santo, cual viene o qual vem creyente ao crente em Cristo y produce e produz o novo nascimento en el
nasceu no reino de Deus e, consequentemente, está no reino de Deus sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor. E nos falta a parte física, que é a redenção do corpo, qual é? A adoção como filhos e filhas de Deus fisicamente, com corpos eternos, imortais, incorruptíveis, glorificados, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual está muito perto e será quando Cristo, o Cordeiro de Deus, se converter no leão da tribo de Judá em sua obra de reclamação no céu, o qual está muito perto. Então, ele tomará o título de propriedade, que é o livro selado com 7 selos, o livro da vida do Cordeiro, onde estão os nossos nomes escritos desde antes da fundação do mundo. Ele tomará esse título de propriedade selado com 7 selos e o abrirá no céu. Ao abri-lo no céu, depois corresponde a fazer a obra de reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue. As pessoas que redimiu com seu sangue, os quais o receberam como único e suficiente Salvador. Os reclamará e os transformará. E os que morreram, o ressuscitará em corpos glorificados. Reclamará também o trono de Davi, ao qual ele é o único herdeiro. E, consequentemente, reclamará o reino de Davi, o qual ele o restaurará. Para isso é sua vinda, com o livrinho aberto em sua mão. Ao ter o livro aberto em sua mão, é como numa corte, quando há um caso de uma herança, de um título de propriedade, consequentemente, quando o juiz declara quem é o herdeiro e é dado a escritura de que essa propriedade é sua, então depois vem a reclamação. Já foi feita a reclamação, já se pediu, se reclamou na corte e depois que é ditada a sentença a favor da pessoa, depois corresponde realizar a obra de despejo, onde tiram as pessoas que estão na propriedade que não lhes corresponde. Estão ilegalmente. Assim também este planeta Terra, a humanidade que vive, não tem o título de propriedade. Está nesta terra temporariamente, está habitando um lugar que a Escritura diz: de Deus é a terra e sua plenitude. A Deus pertence o planeta Terra completo. E ele é herdeiro do planeta Terra com tudo que tem, é Jesus Cristo. Aqui está a Escritura, Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, recordem que é por meio dos profetas que Deus sempre falou ao seu povo, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 8.
A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo. Quem é o herdeiro de tudo? De toda a criação? O Senhor Jesus Cristo. Diz, por quem fez o universo. Deus, por meio de Jesus Cristo, fez o universo. Deus, por meio de Jesus Cristo, estando em seu corpo angelical, corpo teofânico chamado anjo do pacto, e chamado o Verbo, fez o universo. São João capítulo 1 fala disso também, quando nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele trouxe a vida, todo o universo, por meio do Verbo que é Cristo. Deus criou todas as coisas por meio de Cristo, anjo do pacto, por meio de Cristo em seu corpo angelical. Deus criou todas as coisas. São João capítulo 1, versículo 1 ao 4, e São João capítulo 1, versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Ou seja, que Cristo é o Verbo que estava com Deus e era Deus, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus. Por isso foi que disse aos judeus, no capítulo 8, versículos 56 ao 58, Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Disseram-lhe os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade, vos digo que antes que Abraão nascesse eu sou. Como era? Era o anjo do pacto, o Verbo. O corpo angelical de Deus. Era a imagem do Deus vivente. E é o corpo angelical de Deus, chamado também o anjo do pacto, e chamado também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um corpo de outra dimensão. Porque um espírito é um corpo, mas de outra dimensão. Deus faz aos seus anjos espíritos, e a seus ministros chamas de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 5 ao 7. Antes que Abraão nascesse, Cristo existia, e era antes de todas as coisas. De São Paulo em Efésios capítulo 1, versículos 11 ao 25. E aí temos o mistério de Deus o Pai de Cristo, conforme a Colossenses capítulo 2, versículos 2 ao 3. E agora encontramos que em Cristo Jesus estava Deus em toda a sua plenitude. A plenitude da divindade estava em Jesus Cristo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Como em você e em mim está nossa plenitude, alma, espírito e corpo. Ou seja, que quando o ser humano está em seu corpo de carne e está na plenitude de um ser humano. Porque tem alma, espírito e corpo. Quando o seu corpo físico morre, já não está em toda a sua plenitude, somente está
em seu corpo espiritual, angelical, seu corpo teofânico. Mas regressará a ter um corpo físico glorificado se for um crente em Cristo, nascido no reino de Cristo, nascido de novo. Continua dizendo em Hebreus capítulo 1, o Filho é o resplendor da sua glória, versículo 3, e a expressa imagem da sua pessoa. A imagem mesma da pessoa de Deus é Cristo em seu corpo angelical. Por isso, quando aparecia o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, em diferentes ocasiões, através do Antigo Testamento, os profetas, aos quais apareceu a outras pessoas, diziam que viram Deus cara a cara. Mas São João capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém nunca jamais viu a Deus. Não há uma contradição aí. O unigênito Filho que está no seio do Pai, ele o revelou, ou seja, o revelou, o deu a conhecer. Deus se revelou por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve revelando Deus. Por isso ele dizia: eu não faço nada de mim mesmo. O Pai que habita em mim, ele faz as obras. E não falava nada de si mesmo, a não ser que o que escutava o Pai falar, isso era o que ele falava. E como ele viu o Pai fazer, assim ele fazia. Ou seja, que o via em visão, a Deus fazendo as coisas em outra dimensão, a dimensão de Deus. E isso mesmo então Jesus falava, o realizava. Assim foi também com os diferentes profetas. Deus lhes mostrava, Deus mostra as coisas em outra dimensão, e eles depois falam nessa dimensão, fazem como viram fazer Cristo em outra dimensão. Assim fazem aqui e se materializa. Se materializa o que eles viram ocorrer nessa outra dimensão. Recorde o anjo que apareceu ao reverendo William Branham, disse numa ocasião, página 2 e 13 do livro de citações em espanhol, diz, vamos ler para que tenha um quadro claro. Do final da página 12 e começo da página 13 diz, vou ler uma partezinha. Ele disse, o que te disse que não fizesses, fizeste. Eu pensei, isto é o fim, este é o meu fim agora. Ele disse, a primeira vez que eu te disse que desses um estirão, um puxão lento, estava ensinando a pescar na visão, recordem. E que guardasse silêncio sobre isso, era quando eles punham suas mãos nas tuas. Teu segundo puxão ou etapa, quando eu te disse que sacudisses mais rápido e que guardasse silêncio. Sacudisse, ou seja, desse um puxão mais rápido ao cordão, à linha de pesca. A linha de pescar, pois que desse um puxãozinho, um puxão mais rápido. E que guardasse silêncio. E que guardasse silêncio sobre isso. E depois diz, isso era quando eu te dava as visões, para que soubesses os segredos dos corações das pessoas.
E enquanto tu predizias o que eu te dizia, ou seja, o que lhe mostrava em visão e do que lhe falava, e enquanto eu te dizia, e enquanto tu predizias o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que te dizia que fizesses. E ao invés de guardar-te silêncio sobre essas coisas, subiste na plataforma e fizeste um espetáculo público destes dons divinos. Olha o que causaste: uma multidão de personificadores carnais. Uma multidão de personificações carnais. Eu comecei a chorar verdadeiramente forte. Agora veja, um anjo lhe mostrava a pessoa e mostrava as coisas, os segredos que ele tinha que revelar às pessoas e mostrava a cura da pessoa. Tudo isso mostrava e ele revelava isso à pessoa e o declarava são, livre. E assim ocorria porque o anjo era quem operava, quem estava encarregado desse trabalho. Era um trabalho de outra dimensão, o qual o reverendo William Branham o falava e se materializava. Porque a cura divina não é terrena, é celestial. Nenhum homem pode curar, é Deus o curador. Portanto, podemos ver como funcionava e assim funcionou também o de Moisés com sua vara levantada na guerra com Amaleque. E vocês podem ver em toda a história bíblica da relação de Deus por meio do seu Espírito com os profetas, e isso é o mesmo que vimos no reverendo William Branham, o qual vimos também em Moisés, quando Deus o mandava, onde estava o faraó, lhe mostrava e lhe dizia, diga que venha tal praga. Mostrava tudo e então Moisés fazia na forma em que Deus ordenava e as coisas ocorriam. É bom saber estas coisas porque temos a promessa de que os trovões trarão um avivamento à igreja do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que não se pode falar muito para que não se interrompa o programa divino pelo qual não será dada tanta informação para evitar imitações. Recordem já, o anjo corrigiu o reverendo William Branham, porque deu a conhecer, revelou como funcionavam as coisas, e então surgiram muitas imitações. Mas virá outro avivamento. Sempre essas manifestações de Deus surgem em diferentes eras, onde Deus envia um mensageiro com a palavra, essa palavra do céu, que é conforme ao que está escrito na Bíblia, para que a fale, para que assim as coisas ocorram e as bênçãos de Deus venham por meio do Espírito à igreja. Sempre foi o Espírito Santo, por meio do qual Deus se manifesta e atua por meio de diferentes instrumentos. Agora aqui,
en esta misma Nesta mesma visión, visão, disse: más adelante, mais adiante, dice, yo disse: estaba eu estava tratando de hacer tentando de fazer meus pés un um pouco antes. yo dije, Eu disse: os oh, siento mucho, sinto muito, Senhor. yo no me había Eu não tinha fijado notado estava que estava usando Nós estava a parte incorreta, ou seja, estava colocando el gavete o cadarço o cordón ou o cordão de de um sapatinho de bebê y e usando estava usando a parte mais larga, tenía una parte mas tinha uma parte bien fina bem fina, a qual podia entrar por pelo el agujero buraquinho del zapatillo. do sapatinho. Pero estaba usando la parte Mas más estava alta. usando a parte mais larga e No não podía colocar podia colocar esse cordón o gavete. cordão ou cadarço de sapatinho de bebê. Y ese zapatito de E esse sapatinho de bebê representa representa la edad a era pentecostal, pentecostal, la edad a séptima de la iglesia era representada, sétima da igreja representada na igreja de Laodiceia da Ásia Menor. para que sepan Para que saibam este este simbolismo. Él dijo, Ele "No disse: puedes não podes ensinar a ensinar a crianças coisas sobrenaturais sem causar comparaciones comparações carnales. carnais. Ou Esto, isto, imitaciones. imitações. Entonces sentí que Então me iba senti que ia dentro de otra dimensão. de outra dimensão mais alta. Sempre é subindo. Como de era em era, vai se subindo. Eu estava parado em pé no ar em uma carpa grandiosa, uma tenda grandiosa que jamais tinha visto em minha vida. Eu estava sobre as pessoas com a plataforma debaixo de mim, ou debaixo de mim. Eu havia apenas terminado de pregar e tinha feito o chamamento ao altar. Tinha centenas e centenas de pessoas em pé, com suas mãos para cima, no ar, chorando. Eu estava tentando de fazer meus pés ir para baixo, para onde estavam as pessoas, porque ele estava no ar, pelo qual mostra que ele já tinha partido e está na sexta dimensão, porque a sexta dimensão já aos 12 pés, 3,65 metros, e daí podem olhar para cá. Aos 12 pés de altura já está a sexta dimensão, que é o paraíso, onde estão todos os santos, os mortos em Cristo, que se encontram reunidos, cada um com seu mensageiro correspondente e no território correspondente dessa dimensão. Mas permaneci no ar. Um homem com um coração verdadeiramente amável, bem parecido, de bom parecer, deu um passo diante das pessoas e disse: queridos amigos, enquanto nosso irmão Branham está tomando um momento de descanso deste chamamento maravilhoso ao altar, vamos formar uma fila de oração à direita. Uma fila de oração se formou completamente ao redor da carpa por dentro, para fora, para a rua. E abaixo, a rua, tão longe como podia ver. Dentro da carpa, eu olhei
uma lona estendida como de 4 pés de altura, com uma porta neste cercado de lona. Dentro deste cercado estava assentado um pequeno quarto de madeira quadrado. Uma senhora estava em pé à porta do cercado de lona, tomando o nome e cartão de oração da senhora deitada numa maca de rodas. Atrás da maca estava um homem com muletas. E a senhora tomou seu nome e cartão também. Um homem forte saiu e empurrou a senhora na maca pela porta do cercado da lona e por uma porta para dentro do pequeno quarto de madeira. Eu ouvi o som familiar assobiando, ou seja, quando a coluna de fogo aparecia, ele escutava o zumbido da sua presença. Mesmo que outras pessoas não escutassem, ele escutava. Eu ouvi o som familiar assobiando feito pela luz que acompanha meu ministério e eu ouvi ir-se de mim para o pequeno quarto. Ele disse, este é o terceiro puxão, ou terceira etapa. Eu disse, não entendo isto. Ele respondeu, ali dentro te encontrarei. Eu observei e olhei, e a senhora enferma, doente, sair da porta no lado oposto do pequeno quarto. Ela tinha descido da maca e a empurrava. Uma senhora estava ali para tomar seu testemunho em um gravador de fita e perguntou o que tinha acontecido no pequeno quarto. Ela respondeu, eu não sei. Então saiu o homem levando suas muletas. A senhora perguntou a ele o que tinha acontecido no pequeno quarto. E ele respondeu, eu não sei. O anjo do Senhor disse, isto não será um espetáculo público. Não está escrito na Escritura das palavras do nosso Senhor. Mas tu, quando orares, entra em tua câmara e, fechada a porta, ore a teu pai em segredo, e teu pai, que vê em segredo, te recompensará em público. Não sejas como os hipócritas, que fazem sua aparência de coisas, mas entre em tua câmara secreta. E então o anjo do Senhor e eu descemos para dentro do pequeno quarto. O que ele me disse ali, terei que guardá-lo comigo secreto. O resto da minha vida. Ou seja, que ele viu ali coisas que, se chegasse a dizer, iriam sair muitas pessoas, pregadores, imitando o que vai acontecer nesse lugar. Em uma ocasião, o anjo disse, recordas o nome que buscavas quando tiveste a visão? Assim que é o nome ali. E deve ser importante para estar ali, e para o reverendo William Branham estar buscando, e para o anjo recordá-lo. Assim que tem a ver com as coisas que estarão se cumprindo na terceira etapa, em uma grande carpa catedral que vai surgir no meio dos crentes em Cristo. E, pelo que é mostrado, serão crentes em Cristo conhecedores do reverendo William Branham e crentes na mensagem do reverendo William Branham. Isso é para que vejamos com quem será que surgirá
essa grande carpa catedral, a qual vai ser de bênção para o cristianismo completo. Porque aí será que se manifestará essa terceira etapa, ou terceiro puxão, para a bênção da igreja. E aí é onde os 7 trovões de Apocalipse serão revelados. Ou seja, o que os 7 trovões falaram vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque João é o tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo que escutou o que os trovões falaram. E isso será a voz do Alfa e Ômega, a voz de Cristo no último dia no meio da sua igreja, falando consecutivamente em uma nova era, depois do tempo do ministério do reverendo William Branham, virá outro tempo, outro despertamento espiritual, outro avivamento no meio do cristianismo, do qual o reverendo William Branham falou. E o que vai produzir esse avivamento, vamos ver o que será. Pelo qual os trovões são muito importantes. O que os trovões falaram é muito importante para todas essas pessoas que vão estar desfrutando desse avivamento que Deus vai derramar sobre seu povo. Diz na página 212 do livro dos selos em espanhol, nesta versão, a noiva ainda não teve um avivamento e está pregando no ano 1963. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. Ou seja, que o que vai produzir esse avivamento será o quê? A voz de Cristo, anjo forte, falando à sua igreja no último dia, assim como falou à sua igreja em eras passadas por meio do Espírito Santo, através dos diferentes mensageiros. Também, na página 131, primeiro parágrafo deste livro dos selos em espanhol dessa versão diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então, recebeu um novo nome. Por isso é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Vem porque são tão importantes os trovões de Apocalipse, capítulo 10, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. E estará falando à sua igreja nessa terceira etapa, e em uma grande carpa catedral vai se cumprir essa terceira etapa. E, consequentemente, todo o mistério do nome novo do Senhor, da fé para o rapto, fé para ser transformados e raptados, porque a fé para o rapto está nos trovões. Página 128, deste mesmo livro dos selos, em espanhol, diz agora: os 7 trovões de Apocalipse permitirão, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação, ou seja, de rapto. Ou seja, que os trovões, que é a voz de Cristo falando à sua igreja,
en el día no postrero, último dia, en em uma nova era, ni luterana, ni wesleyana, não numa era luterana, nem wesleyana, nem pentecostal, mas em uma era eterna, en una edad, em uma era de ouro, a era de pedra angular, la edad a era en donde se onde van a cumplir, vão se cumprir estas promessas, se cumplirá se cumprirá la visión de la a carta, visão da carpa, se cumplirá se la fe cumprirá a fé para el rapto, para o rapto, por medio de la revelación por meio da revelação divina, contenida en los contida nos 7 trovões de Apocalipse, que a João foi proibido escrever porque não era para que soubesse nesse tempo esse mistério, porque los turenos, os trovões revelam el séptimo o sello, sétimo selo, los turenos os trovões revelam o mistério de la da segunda vinda de Cristo à igreja do Senhor Jesus Cristo. va a ser revelado Todo esse mistério vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. el misterio de O mistério da vinda de Cristo como leão para o último dia, clamando como quando um leão ruge, 7 trovões, emitindo suas vozes. Todo esse mistério va a ser revelado vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso vai dar a fé, la revelación a revelação para serem transformados e levados com Cristo à ceia de las das bodas do Cordeiro. La tercera A etapa terceira etapa será para la iglesia noiva do Senhor Jesus Cristo para dar a fé para serem transformados. Será para as virgens insensatas também, ou virgens fátuas, que não tinham azeite. Isso é o cristianismo. Os cristãos que não tinham azeite em suas lâmpadas, que não tinham Espírito Santo, mas que são pessoas muito boas e amam o Senhor, e que darão suas vidas na grande tribulação, porque o anticristo os perseguirá e os matará. Mas a revelação que será dada sob a terceira etapa vai fortalecer para passarem por essa etapa difícil, pela qual terão que passar como passaram outras etapas difíceis os cristãos. Como os cristãos passaram outras etapas difíceis, e também os judeus verão essa terceira etapa, onde Cristo estará manifestado e dirão: isto é, ou este é, ou isto é, o que nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, ele vem pela sua igreja. O anjo forte que desce do céu é o mensageiro a Israel, o anjo do pacto, Cristo, o Espírito Santo, e vem pela sua igreja para falar. E isso é Cristo falando, e 7 trovões emitindo suas vozes e dando a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Também, essa terceira etapa se estenderá aos perdidos, aos que não têm já oportunidade de salvação, porque já terá passado o tempo para a redenção. Terá passado o tempo para receber a Cristo, terá passado o tempo para serem limpos com o sangue de Cristo, porque ele já terá saído do trono de intercessão no céu e estará no meio da sua igreja com a revelação contida no livro selado com 7 selos, e estará falando como leão. E 7 trovões emitindo suas vozes, do qual não se deve explicar muito para que não haja imitação do que Deus vai fazer. Foi proibido ao reverendo William Branham que explicasse todo o mistério de como funcionava a primeira etapa e a segunda etapa. E foi dito que da terceira etapa não falasse nada, não revelasse o mistério. Portanto, também não se pode revelar até o momento. Será no cumprimento da terceira etapa, que será no cumprimento da visão da carpa, que todas estas coisas vão ser abertas à igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto,
É importante estar ciente de todas essas coisas que hão de acontecer sob a terceira etapa, que vai ser cumprida numa grande carpa catedral. E onde o que vimos manifestado no reverendo William Branham, quanto à manifestação de Deus no reverendo William Branham, foi a amostra do que Deus vai fazer em uma forma plena no meio da sua igreja. Lá foi o exemplo, disse: o que vocês viram manifestado em parte, o verão manifestado em toda a sua plenitude. Quando vier o aperto, portanto, virá um aperto também. Como aconteceu no tempo dos apóstolos, lá em Israel, e como aconteceu no tempo do apóstolo Paulo entre os gentios. Houve um aperto muito grande, perseguição muito grande naqueles tempos, e voltará um aperto e perseguição grande neste tempo final. Mas haverá uma visão, a visão da carpa, que vai se cumprir no último dia, nesse tempo, e vamos estar escutando Cristo, o anjo forte, que vem pela sua igreja em Apocalipse, capítulo 10, do qual o reverendo William Branham, no livro dos selos, disse, página 57 dessa versão em espanhol: este livro selado com 7 selos será revelado. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Demos leitura ali também, para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, isto já é o tempo do fim, porque diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. Ou seja, que quem vem aos judeus é este anjo forte que desce do céu, mas vejam. Mas porquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo está sob o novo pacto, tem que vir primeiro a sua igreja. Vamos vê-lo. Diz, e o seu rosto... Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Ou seja, que quem Israel vai receber, vem primeiro pela igreja do Senhor Jesus Cristo, portanto, vai ser visto primeiro no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nessa terceira etapa, vai ter uma manifestação muito grande que vai impactar e estremecer o mundo inteiro. Com o que vimos, creio que temos suficiente para compreender a importância do livro selado com 7 selos e a importância dos 7 trovões de Apocalipse 10 e, consequentemente, a importância do anjo forte, que é Cristo, descendo do céu com um livrinho aberto em sua mão e clamando,
como quando um leão ruge e 7 trovões, emitindo suas vozes. Vimos a importância de Apocalipse capítulo 10, a importância do anjo forte de Cristo, que desce do céu como leão e juiz, e a importância da sua voz falando à sua igreja, que é a voz dos 7 trovões que João escutou, e foi proibido a ele escrever o que escutou, porque isso é para ser revelado neste tempo final à igreja do Senhor Jesus Cristo, na terceira etapa prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos que já transcorreram as diferentes etapas da igreja e já nos encontramos mais acima das 7 eras. Nos encontramos na era da pedra angular, a era correspondente à segunda vinda de Cristo, porque ele prometeu vir à sua igreja e é para este tempo final, para a era da pedra angular, que ele virá à sua igreja conforme às suas promessas. A revelação contida nos 7 trovões que João escutou e foi proibido escrever. Os 7 trovões é a voz de Cristo como leão falando à sua igreja. Assim como a voz de Cristo como Cordeiro, em Espírito Santo no meio da sua igreja, e como sumo sacerdote, foi a voz do Espírito Santo por meio dos seus diferentes mensageiros em suas diferentes etapas da igreja. Tão simples assim. É mais simples do que podemos imaginar. Recordem que a promessa é que tudo será em simplicidade. Os escolhidos escutarão a voz de Cristo, o anjo forte, que desce do céu a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Assim foi a mensagem para cada etapa da igreja. Foi o Espírito Santo falando por meio de cada mensageiro, e para o último dia estará falando à sua igreja. O Espírito Santo, o anjo forte que desce do céu. E quem tem ouvidos para ouvir, escutará a voz de Cristo clamando, como quando um leão ruge e 7 trovões, emitindo suas vozes. Estaremos escutando a voz do anjo forte, o que disse a voz do anjo forte quando clamou e 7 trovões emitiram suas vozes. Estaremos escutando e entendendo o conteúdo desses 7 trovões, o conteúdo do que falou Cristo anjo forte quando desceu com o livrinho aberto em sua mão, o qual está ainda no futuro, mas vai se cumprir muito em breve. Quando Cristo tomar o livrinho na mão de quem está sentado no céu, então muda de cordeiro a leão, muda de sumo sacerdote a juiz a rei. Aí essa mudança é muito importante. E vamos ver essa mudança, porque aí é onde faz a obra de reclamação para nossa transformação e para a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. A revelação contida nos 7 trovões que João escutou e foi proibido escrever. Vimos a importância dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, porque esses 7 trovões é a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, na terceira etapa, falando Cristo como leão
da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Estará nos revelando sua vinda no último dia. Esse mistério da segunda vinda de Cristo vai ser revelado pela voz de Cristo, anjo forte, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões, emitindo suas vozes, o qual estará fazendo no meio da sua igreja neste tempo final. E estamos esperando a revelação dos 7 trovões, que será dada, com a qual chegaremos a ter a fé, não somente para a cura divina, mas para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A transformação será a cura divina maior, porque com a mudança de corpo, já não haverá doenças que o corpo que vamos ter possa ter. As doenças atacam o corpo físico, mas o corpo glorificado não poderão atacar, porque a morte já estará vencida. Isso é 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 58. Bom, continue passando todos uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para concluir neste dia.